Bem-vindos a mais um Full HD Convida, o espaço aqui reservado para você vir falar da sua empresa, produto, serviço, história, não importa. A cadeira está aqui, você senta e conta o que você quiser. Até piada a gente está aceitando, porque é bom dar risada, não é mesmo? E hoje a gente vai bater um papo com um assunto que eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho uns questionamentos que eu acho que também podem ser os seus, que é sobre contabilidade. Quando é necessário contratar uma assessoria, um escritório contábil, seja pessoa física ou jurídica. Afinal de contas, o imposto de renda está aí, né, gente? E a gente paga muito, mas muito imposto. Sabe o que é muito importante no escritório de contabilidade que eu aprendi? Que tem muito imposto que a gente não precisa pagar, como empreendedor, por exemplo, e a gente paga. Então o escritório é bom por conta disso, porque ele vai tirar coisas que você não precisa mais pagar. Tô errada, Vi? Não, tá certíssima. Vivi, seja muito bem-vinda. Eu Obrigada. quero que você conte para a gente um pouco do porquê que você escolheu a contabilidade, como é que você chegou nessa carreira, eh, como que você chegou a montar um escritório específico sobre contabilidade? Quero saber tudo sobre você. Tá. Lu, em primeiro lugar, obrigada por estar aqui. Eu amo contabilidade desde os meus 16 anos, onde eu trabalhei no primeiro escritório. E ali eu peguei amor por contabilidade, setor fiscal e tudo mais. Há 9 anos eu abri meu escritório, ele vai completar 9 anos agora, né? Surgiu essa necessidade de sair da vida de CLT, sair do empreendedor e virar realmente um empresário. Hum, Nós abrimos a RVL, ela vai completar esse ano 9 anos. É um caramba. escritório assim bem consolidado na região da Bela Vista. Já temos 8 pessoas trabalhando conosco, mais de 100 clientes, graças a Deus, satisfeitos, né. E ela surgiu dessa necessidade mesmo de o nosso amor pela contabilidade é porque a gente sabe que a contabilidade ela é a sua ferramenta de gestão. Uhum. Então, assim, o empreendedor ou o empresário, ele tem que ver a contabilidade com outros olhos, ele tem que ver que a gente pode usar aquilo como uma gestão, uma ferramenta de gestão para o seu próprio Não é só negócio. dar nota, Não, não é é só pagar muito mais, imposto, sabe, né. não é só burocracia e pagamento de imposto, não. Você consegue ver se a sua empresa é lucrativa ou não, se o que você está fazendo Gente, eu tô com o escritório errado então. se o que você faz no seu negócio está dando certo, se aquela despesa está certa, está muito alta, está muito baixa. Então, assim, existem coisas que são essenciais, né. Para isso, para você conseguir enxergar esse relatório como ferramenta de gestão, existem algumas coisas que são essenciais. Então, assim, por exemplo, um erro aí que muito empresário, comete é misturar natureza física com natureza jurídica. Oi? E aí, você não tem uma noção exata do que Do você que é teve da de lucro, empresa e do porque você viu o dinheiro lá, a empresa é minha, então você paga as suas contas de lá. Você nossa, eu paga faço a isso. escola dos seus filhos, o seu supermercado, enfim. E isso é um erro comum, mas assim, não pode, você tem que saber quanto que você pode tirar da sua empresa, e você só consegue saber se você souber quanto que ela realmente fatura, qual o custo dela, qual a despesa dela, para você apurar aquele lucro de verdade e daquele lucro você realmente Viver. retira para sua conta física. Aí da sua conta física você paga o que você quiser. Nossa, gente, eu já levei a primeira lapada aos 0 segundos de programa, eu já tomei uma porrada. É Eu porque faço isso. não, Mas muita eu gente mas faz, o escritório sabe. que eu trabalho nunca me ofereceu, esse tipo de trabalho. A única coisa que eu uso dele é: meu cliente precisa de nota, eu Aí mando emite para a ele, nota e paga o eu imposto. pago é isso Não, que eu não é só faço. então, vai muito além, né. Na verdade, você tem que saber se o seu negócio é lucrativo ou não. Se você fizer só isso, você nunca vai saber se ele é Mas todo lucrativo. escritório de contabilidade tem isso ou é um serviço a Deveria não, é a mais? contabilidade, é isso. Jesus, É gente! porque, assim, quando você apura só o fiscal, Não, aí é eu tô só o departamento não, ai, Vi, fiscal. eu tô arrasada, mano. Tô arrasada. Quando Eu tenho que você cobrar isso dele? precisa, pede um balancete, pede um Ô, balanço. Rafa, tudo bom? Precisamos conversar, viu? Te ferrei, Rafa, desculpa. Mas é isso, você tem que saber se existe, esse lucro ou não para você conseguir tirar. E esse lucro, ele é isento de imposto de renda. Então você não vai pagar sobre esse lucro, você vai fazer a sua retirada isenta. E aí Ah, começam essa particularidade onde você começa,
a retirar o lucro certo, a pagar menos imposto, se você fizer esse estudo do seu lucro. Agora, se você tirar mais dinheiro da sua empresa e não pagou imposto, só retirou, aí pronto, você não retirou, não pagou imposto, você não tem direito à retirada de lucro. E aí você retirou, como que faz? Então isso daí já virou um empréstimo. A empréstimo retém IOF. Aí sim você paga muito imposto, né? Então, se você faz o negócio certo, você paga só o imposto que tem que pagar, que são sobre o seu faturamento ali, sobre suas notas. É isso, basicamente é isso. Ai, caramba, precisamos conversar particular. Precisamos, Vivi, Tá porque, bom, pelo amor de vamos. Deus, eu faço tudo errado. Mas eu já tinha comentado com ela aqui nos bastidores que eu tenho uma planilha de entrada e saída, eu tenho uma ideia de quanto eu lucro e de quanto é o meu custo fixo e de quanto é o meu custo de vida, mas que eu acho que ali tá ruim ainda, né? Por mais que eu tenha essa noção, ainda não tá bom, porque eu É. acho que eu preciso, de fato, virar gente grande também em planilha. Tá, você tem que estipular, na verdade, o Um quanto você prolabore. precisa para sobreviver. Isso é principal e primordial. Nossa, eu vou ter que trabalhar muito, brincadeira. Precisa do básico. E aí, esse básico é a sua distribuição de lucro, que é diferente do Prolabore. Prolabore é uma coisa, distribuição de lucro é outra, né? Tá. Não pode confundir, porque o Prolabore é o que você vai, de fato, recolher INSS sobre aquele valor. Né? Então, pensando na sua aposentadoria. A distribuição de lucro, não tem imposto, é isento de imposto. Mas, para isso, a sua empresa tem que ter tido lucro. Se Uhum. ela não teve lucro, você não consegue retirar. Então, tem que ter isso em mente. E vai deixando o caixinha lá da sua empresa engordar, sabe? O caixa, o banco vai engordando, tira só o que você precisa. Chegou a cada semestre, a cada trimestre, apura o lucro, pede para o contador, apura o seu lucro lá, e aí, quanto que eu tenho de lucro que eu posso retirar? Ah, você tem tanto, porque lucro é diferente do valor do banco, né? E muita gente também confunde isso. Então, assim, eu tenho 100 mil de lucro e tenho 120 no banco. Ah, então eu vou tirar os 120 porque é meu. Não, não é. Você só pode tirar o seu lucro de verdade. Porque o que está lá é para pagar imposto, é para pagar o contador, é para pagar taxa ou para pagar salário, enfim, outras despesas da sua empresa. Então não pode confundir essas coisas, tá? Tá contratada, Vivi. Tá? Que bom. Ouvi Muito agora, bom. por isso que falam que, e eu sempre escutei isso, eu nunca entendi também muito bem o porquê, mas talvez seja por isso, né? Porque o escritório contábil, ele sabe tudo o que acontece ali na empresa. Por isso que falam do tipo, olha, para contabilidade você tem que contratar uma empresa de confiança. É por conta disso? Ou tem mais do Também. que isso? Na verdade, a gente constrói credibilidade, né? Confiança e credibilidade. É algo que demora para você construir. Né? Por quê? Porque o cliente, quando ele chega, ele te mostra os saldos bancários dele. Não é para qualquer pessoa que você vai abrir o seu saldo bancário, tanto na pessoa física quanto na jurídica. É com o contador que você vai conversar sobre contratar alguém para fazer determinado trabalho. É com ele que você vai conversar se você mudar. Você vende determinado produto e quer começar a vender outro. Então, é com o contador que você vai pesquisar para saber se é lucrativo ou não. Então, tem que ser alguém que você tenha uma confiança, porque ali você mostra os seus sonhos, você conta, você compartilha com o contador esse tipo de informação. Nossa, gente, eu nunca troquei uma É, ideia com o meu contador. você compartilha informação de funcionário que não está indo bem ou que está indo muito Olha bem. lá, Cauê, vou falar de você, viu, Cauê? Você se prepara que você está o quê? Vai ser pauta de reunião. Brincadeira. Então é lá com o contador que você tira essas dúvidas, sabe? E o contador também tem acesso à sua pessoa física. Então, ao seu imposto de renda, pessoa física, por exemplo. Hoje você consegue fazer o seu imposto de renda com a sua senha Gov, né? Você Com quem? consegue com A a senha senha Gov, do Gov, tá. você consegue puxar algumas informações de lá. Só que você não vai passar a sua senha Gov para qualquer contador ou para qualquer pessoa. Por isso que tem que ser alguém que tenha você tem essa confiança. Porque não é qualquer pessoa que pode ter acesso a tudo, né? Com a senha Gov hoje você tem acesso aos saldos bancários, aos impostos de rendas anteriores, a várias coisas, né? Caramba, eu também não Então, sabia disso, não. assim, não é com qualquer pessoa que a gente consegue compartilhar. Por isso que tem que ser um contador de confiança. Por isso que os meus clientes estão comigo lá desde o comecinho e estão até hoje, graças a Deus, né? Construiu uma Sim, relação é uma sólida, né? credibilidade mesmo, né? Agora, por que que as pessoas erram tanto quando o assunto é imposto de renda, Vi?
Olha, tem muitos pontos aí, né, de erro. Um dos principais pontos são exatamente as empresas pequenas, os empreendedores ou microempresários que lançam a despesa médica, né, o seu convênio médico como despesa particular, pessoal. Se a despesa médica você paga pelo seu CNPJ, é uma despesa da sua empresa, ela não pode ser Bom, espera aí, uma despesa eu tenho que sua. colocar meu plano de saúde também no meu imposto de renda? Se for, pessoa física, É, se você isso. paga, Hã. sim, você deduz. Se você não paga, quem paga é a sua Não, empresa, sou eu mesma que pago, eu, isso. Luciana, Então pessoa você física. pode sim Eu deduzir. não sabia que eu Pode, tinha. Gente, Rafa, esqueci de mandar para você, fio, pode plano de deduzir. saúde. Ah, tudo, dentista, psicólogo, todos os seus Não gastos, sabia pode. disso. Pode lançar tudo, você consegue abater, sabe, no imposto que você pagou. Aí depende, você só consegue, restituir o imposto que você pagou. Muitas dúvidas são essas, as pessoas não pagam imposto de renda, por exemplo, só tem um prolabore de um salário mínimo, e aí não tem direito, né, a receber nada, porque não pagou nada. E a pessoa quer restituir. Então, assim, tem esses erros aí que acontecem, mas um erro grave é exatamente esse, a pessoa pega o plano de saúde da empresa, a empresa é minha, e vai lá e lança no imposto de renda. Então, assim, deduz na empresa como despesa e deduz na pessoa física. E aí cai na malha fina e a Receita vai e cobra essa diferença. Esse aí é um dos erros, assim, grotescos, gritantes, E que mas acontece acontece muito, muito. Não, muito, já muito. acontece, já, gente, eu nem sabia. É. Outro erro, Se- assim, muito forte é sobre ganho de Gente, capital. mas por que que o contador não dá uma lista do que a gente. Ele Ô, eu dá. nunca recebi. Ô, Rafa, a gente vai precisar ter uma DR. Já não é nem uma reunião, é uma DR. Ele tem que te pedir nas informações para o imposto de renda. Geralmente ele pede, né, o que você Gente, eu só pergunta. tiro meus informes de Do banco rendimento dos bancos e o da empresa. e da empresa, mando para ele e beijo, E tchau. segue a vida. E sigo É a que vida. Ou talvez seja, você daqui a pouco a Receita tá batendo na minha não, porta. talvez você não tenha pago o imposto, aí você não tenha a receber. Aí pode ser, então ele nem pediu, porque não vai influenciar em nada, pode ser isso, Gente, né, pode ser que dessa forma. mais que a gente erra? Outro erro, assim, também que é gritante é o ganho de capital. Então, assim, você tem uma casa lá, um apartamento, valor geralmente o valor do imposto de renda é sempre menor do que o valor avaliado de mercado. Então, assim, um apartamento de R$ 100.000 no seu imposto, mas na verdade ele vale 1 milhão. E você vendeu ele lá em 2024. Você tem que apurar o ganho de capital e recolher o imposto de renda sobre esse ganho para a Receita. Muita gente esquece. Aí chega agora no imposto de renda, eu vou questionar. O apartamento continua com você? Tá tudo certo? Ah, Vivi, eu vendi em abril do ano passado. E aí tem que apurar o ganho sobre aqueles R$ 900.000, apuro lá os 15% de ganho de capital, mando o DARF com multa e juros para o cliente pagar. Então, assim, é algo É que muito imposto também, é por é, isso que às vezes a gente não quer mandar para você, que a gente não quer. Isso acontece muito acontece, de claro que cliente. E acontece. aí, o Não que vou te mandar. acontece? Geralmente esses fazem o imposto de renda e aí não pedem pra gente fazer. Geralmente os clientes que eu faço são os clientes Que são sérios, né? Que os vai mais declarar certos, né, que vai tudo. declarar tudo, senão não tem lógica eu estar ali, Uma- né, são 2 pessoas sonegando, ele e eu, daí não adianta. É, é. É, Caramba! Existe ainda muito isso. muito, né, É. muito. De pessoa que finge que tá tudo bem. Ah, o dinheiro é meu, O né. dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Eu vendi o meu só que assim, hoje antigamente até dava, você vender um apartamento e não declarar o ganho de capital, a receita era difícil pegar, né, só se chamasse muita atenção aquele dinheiro na sua conta, mas mesmo assim era difícil, hoje não. Hoje o cartório já manda para a Receita Federal essas informações, assim Ou como seja, gente, você tá tem que lascado. declarar gente. Não Mas tem mais. dá para ganhar dinheiro, dá para pagar imposto, dá para declarar, dá para ser feliz, de Dá. verdade. Dá. Você vai Não ter que precisa me ensinar sonegar a vir, tudo, porque em gente. meia hora, em 5 minutos de conversa, eu já tô preocupada aqui com o fim do mês. Não precisa. Você precisa ter Caramba. bem planilhado as suas contas pessoais, para você Ah, saber exatamente o quanto de lucro você precisa tirar da empresa. Uma coisa é você precisar, e a outra é o lucro mesmo para você viajar. Aí é outra É, coisa. faz 2 anos que eu tô pensando, fazendo um planejamento de viajar, mas tá cada ano mais difícil. Não é fácil, né?
É que assim, no Brasil não é fácil, Não, né. porque a gente paga muito imposto, a gente paga tudo. O Brasil eu sou sócia do Brasil. É, todo mundo, porque você paga tudo em Nada é meu, duplicidade, nada é né. meu, É, nada é meu. Nada isso, é meu. é. Se Nada você que eu deixar tenho de aqui, pagar roupa, tudo, tudo, nada é meu. Tudo é do governo. é, é isso. Que tristeza. Então, mas dá, eu sei que dá. É que assim, se você for entrar no mérito de justiça, realmente é injusto. Por exemplo, você pagar um valor de impostos sobre o seu serviço, você contribui ali faz sua parte como cidadã, empresária cidadã, ok. Só que você não tem uma saúde boa, então você tem que pagar um convênio médico. O seu filho não estuda numa escola estadual, municipal, porque não é boa. Aí você tem que pagar a No escola. particular. Então, assim, você acaba pagando tudo à parte. Por isso que dá essa sensação de injustiça. E realmente, se for entrar nesse mérito, é injusto, né? Porque Uhum. você paga tudo, tudo a mais. E, inclusive, tudo, né? O IPVA, o IPTU, tá sempre aumentando. Então, essa parte que passa essa sensação de injustiça, sabe? É que a gente é sócio do Brasil. É. É porque Só você que paga muito o único que imposto, lucra é ele, não você eu. paga muito Que imposto e não sociedade é tem nada. essa, Vivi, que eu tô aqui pensando que só um cara, só um lado tá Pois é, lucrando, né, não pois é? é. Então, agora se você pagasse os impostos da sua empresa e tivesse tudo isso, ok, entende? Uhum, Seria justo, seria ok. uhum. Mas é questão de política do Brasil e aí já não a gente não entra nesse É, mérito, não, né. porque eu também não entendo droga nenhuma. Se eu não É estava entendendo de complicado, contabilidade, gente, quem dirá política, né? é Que eu mais também prefiro complicado. nem entender, gente. Prefiro pagar para os outros entender para mim, É né? Que é o isso. caso que, Rafa, nem pagando você tá me ajudando nessa. A gente vai precisar conversar sobre isso. Brincadeira, Rafa, é tudo brincadeira. Agora, Vi, além do imposto de renda, antes da gente encerrar, qual que é um erro grotesco, assim, que os pequenos, acho que mais para os pequenos empresários, né? Do que os grandes cometem e que você vive puxando a orelha dos seus clientes? É, dos empreendedores, dos pequenos, é isso que a gente conversou A sobre natureza imposto. física de jurídica, de Uhum. misturar as despesas ali, pagar conta pessoal da conta jurídica, tá? Então, assim, vira essa bagunça, esse é um dos principais. E quando você vira empresário, e você já passou dessa fase, e você começa a crescer de fato, e não consegue mais fazer o operacional ali do financeiro, colocar o boleto, ver o fluxo de caixa, porque você começa a crescer, você começa a visualizar outras coisas, começa a olhar se você tem um olhar macro, assim, sobre a sua empresa. Mas um erro, assim, muito forte que o empresário comete é terceirizar o departamento financeiro dele. Então ele para de prestar atenção. Eu acho que Mas você sempre, você acha assim, então que a empresa, o ideal é que ela tenha um departamento dentro da que o empresa? dono da empresa, não que ele tenha que fazer, porque realmente vai emitir boleto, emitir nota, Dá um dá um trabalho. trabalho e às vezes ele está pensando macro ali no serviço dele, no escritório de advocacia, no escritório de arquitetura está envolvido com um projeto, né? Enfim, ele não consegue, ele cresceu bastante e não consegue mais prestar atenção nisso. Mas ele não pode terceirizar totalmente. Então, assim, ele tem que ter uma pessoa ali de financeiro com ele, uma pessoa também de confiança, ou que ele acha que é de confiança, para poder mostrar o fluxo de caixa, para ele ter uma visão da empresa dele, e ele tem que aprovar as despesas. Tudo que tiver no banco tem que pagar imposto, tem que pagar funcionário, tem que pagar, ele tem que aprovar. Alguém colocou no banco, alguém tem esses acessos. Tudo bem, você terceirizar essa parte, mas a aprovação nunca é legal. Nossa, acho que tá aí uma coisa que eu olha, tem que ser aí eu acho que tem que ser confiança, porque passar a senha do banco É. para Não, uma é outra exato. Muita pessoa gente fazer comete esse erro, pagamento. e aí quando vê lá na frente, aí tem um montão de fraude. Nossa, eu acho que eu não Enfim, gente, eu acho que eu não conseguiria, nem meus pais têm a senha do nem meu os é. banco, mas não porque eu não confie, porque, É tipo, tão é pessoal, tão né. pessoal, é uma coisa que eu não consigo imaginar alguém entrando na minha conta e com a correria do dia a dia, às vezes vai passar, e se sair o dinheiro dali, eu não vou É, nem dar pagar em duplicidade, sabe, pagar aham. um fornecedor que nem não foi nem você que fez aquela compra, foi outra pessoa e pagou. Então, assim, esse erro
muito empresário, quando começa a crescer, comete. comete. Porque aí ele larga a mão do financeiro. Ah, tem dinheiro lá? Então tá bom. Tá Não entrando, tá bom. paga, é. Aí vai pagando. A pessoa vai lá e vai pagando. E aí Aí que acontece entra o caixa muito. 2, né. Exato. Não, aí tem um monte de fraude, aí, enfim, aí já é um outro assunto, mas é bem complicado quando você terceiriza o coração da sua empresa, que é o financeiro, É. sabe. Que é o que faz ela viver, né. Exato, você não precisa parar e emitir nota, boleto e colocar boleto no banco e ligar para o fornecedor. Realmente, ter alguém ali para ajudar é ótimo, mas aprovação, conferência, dá uma olhada no extrato, concilia ele, vê se está tudo bem, né. Então isso tem que ser obrigatoriamente do Eu empresário. acho que essa é uma parte que eu jamais vou Tá vendo? terceirizar, Você faz alguma sabe, coisa porque certa, essa Lu. é a única também, porque eu também não tenho a minha a produtora não tem funcionário fixo, né, é tudo freela. Entendi. Então eu não tenho essa que ter esse olhar, né. Sim, Mas se um não dia exige não, ainda. ainda, mas um dia essa produtora vai crescer em um tanto, Isso. que aí eu vou ficar ali, ó, só de CEO, só no negocinho, mas eu jamais eu vou conseguir passar para que o outro pague as minhas contas, ou as contas da empresa. Gente, acho que eu não conseguiria dar uma senha, eu não dou a senha do meu celular, gente, É, quem dirá de um banco. pois é. E Vi, é um erro, quanta assim, que muita gente coisa. comete. Verdade, Começou a né. crescer, comete esses erros. E aí né, É não é golpe a legal. é golpe atrás de É, golpe, é. né. Golpe tá aí, cai quem É quer, né. isso, é isso. Então, gente, não caia nesse golpe. Seja você O o coração da coração, sua isso. empresa, né. Por maior que Ó, ela pode ser um seja slogan esse aí, pode. hein. Ficou bom, hein? Não, mas tem que ser, Não né, tem que ser é? você o coração, porque É, senão não adianta. total. É, Vi, amei nosso papo. Nossa, mas tem muita coisa pra gente tem, o conversar. assunto é longo, A na gente só falou do verdade. imposto porque é começo de ano, né, e ao começo de ano a gente fala muito de imposto de É, renda, até né. maio é o assunto do momento. É o tema do é a A bola bola da da vez. vez. Então tá bom, Vi, foi um prazer você esclarecer pelo menos, mesmo que brevemente, sobre pontos importantes. Eu acho que já esclareceu bastante coisa, já tem bastante gente aí com o olho que arregalado, porque eu, em 5 minutos de conversa, já fiquei com o meu olhar bem arregalado, né, Isso, de aí coisas que fale com eu a gente, qualquer coisa não, conversa com Vi, a a gente gente. já tem um WhatsApp, gente, já adiciona meu Já. número aí pra gente conversar. Tá bom, Vi, Lu, foi muito obrigada, um viu. prazer, um prazer, um Prazer foi prazer, meu. e a gente se encontra, Tá bom, tá bom? Quero que você obrigada. volte aqui. Eu volto, pode Então deixar. então tá bom. Gente, vou deixar o Instagram aqui então da Da empresa, MBL, tá bom? para quem Pode quiser deixar. entrar em contato. Tá cabendo cliente ainda? Sempre Eba! cabe, né, gente? Então bora, gente, uma carteira com 100 clientes, eu acho que é um escritório confiável, né? É, 9 anos já, né, gente? Gente, ó, um beijo, até o próximo Full HD Convida.